Olá pessoal, bom dia. Vamos falar sobre o raio. Eu queria pedir para você compartilhar essa live. Eu quero fazer uma abordagem técnica sobre o que aconteceu no caso da caminhada do Nicolas Ferreira, sobre as possibilidades reais do Nicolas Ferreira ter qualquer tipo de implicação criminal, como funciona o raio. Eu quero fazer uma abordagem bem ampla e bem técnica para vocês, de uma forma bem rápida. Começando, o raio caiu nas pessoas? Não. O raio cai em um local, a eletricidade se espalha por esse local e as pessoas ali elas são afetadas de forma indireta. Se o raio caísse em cima de uma pessoa, essa pessoa estava morta, tá, gente? É 1 milhão de volts, é uma corrente muito alta, né? Volts é tensão. Mas só que o raio também traz uma corrente muito alta, num espaço de tempo muito pequeno, tudo bem? Mas o raio, quando ele cai sobre uma pessoa, ele mata. Várias pessoas foram eletrocutadas, se sentiram mal, e isso é natural quando acontece uma queda de raio em um local que não está preparado para receber, obviamente, as descargas atmosféricas. Como funciona essa questão da descarga atmosférica? O para-raio, gente. O para-raio, ele tem que receber o raio e drenar toda a energia do raio para o solo. Aí acontecem, quando o para-raio não está correto, ou quando o raio cai fora do para-raio, acontece aquilo que aconteceu na caminhada do Nicolas, que é o raio cair e as pessoas sentirem choques elétricos, e aí pode ter até questões mais pesadas, como o raio pode cair no local, a pessoa pode ser eletrocutada porque ela está com as pernas abertas e entre as pernas da pessoa se forma uma coisa que chama-se tensão de passo, que pode ser suficiente até para matar a pessoa. No caso da caminhada do Nicolas, nós estamos falando de seres humanos que foram afetados diretamente pelo raio. Indiferente de você ser de direita ou de esquerda, eu tenho certeza que você agradece a Deus nesse momento, porque ninguém morreu com essa eventualidade. Esse é o ponto técnico a respeito do raio. De quem é a responsabilidade de cuidar para que as vias que são vias destinadas ao trânsito de pessoas não tenham a possibilidade de sofrerem as descargas atmosféricas? É o poder público. O que significa que quando você está andando em um local destinado ao trânsito de pessoas, esse local precisa ter a proteção. Se há uma possibilidade de cair raio ali, esse local precisa ter uma proteção que chama Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas. A sigla disso na engenharia é SPDA. Quem que é responsável por colocar o SPDA em todos os locais onde pode cair raio nas pessoas dentro de Brasília? O Distrito Federal. Então é uma responsabilidade do Distrito Federal colocar esse sistema de proteção. Implicações agora jurídicas, tá? É muito importante a gente entrar nas implicações jurídicas, porque eu estou falando com vocês o que é técnico e claro. Para lacrar, cada um vai falar aquilo que mais lhe convém. Tecnicamente falando, é crime para o Nicolas Ferreira? É crime de perigo? Não. O crime de perigo no Código Penal, ele estabelece a condição de vontade, chama dolo no direito. Eu tenho a vontade de expor a pessoa ao crime de perigo, ao um perigo à vida, né? A um perigo à saúde. O que é um crime de perigo, por exemplo? Vamos pensar que você é uma pessoa que trabalha com barcos em alto mar. Aí você pega um cara que você sabe que o cara nada muito e deixa ele lá no alto mar e rapa fora, só para ver o cara passando aperto e nadando até na beirada da praia. Você quis colocar o cara em alto mar. É a vontade que manda. Isso é o dolo. Por que não se encaixa no caso do Nicolas Ferreira? Ele não teve a intenção de colocar as pessoas em perigo. A intenção dele era uma intenção política, a intenção... qualquer um pode contestar as intenções, né? Tem várias versões aí dos motivos dele, mas não é que ele não cometeu crime de perigo. Então não adianta, nesse momento, as pessoas ficarem vivendo aquela ilusão de que o cara cometeu crime de perigo. É lógico que veículos vão falar que sim. Por quê? Porque existe hoje essa coisa da escravidão em relação à audiência. Olha, minha audiência não gosta do Nicolas. Como a minha audiência não gosta do Nicolas, eu vou falar que o Nicolas cometeu crime e todo mundo vai bater palmas. Então, eu estou trazendo para vocês uma questão muito técnica. É só ler o Código Penal e lá fala o que é o crime de perigo. E depois você vê o que é a questão da culpa. Só é possível punir uma pessoa por culpa
que é irresponsabilidade. Irresponsabilidade é culpa. Só é possível punir uma pessoa por culpa quando o crime admite a punição por culpa. Se o crime não admite a punição por culpa, o crime não aconteceu. Porque ninguém vai conseguir falar que a intenção... Olha só, olha que loucura. Alguém tentar afirmar que a intenção do cara... Eu tô falando juridicamente, tá? Não tô falando no oba-oba. Eu tô falando assim, vai pro STF. Provavelmente o Lindbergh Farias ou outra liderança que é oposição ao Nicolas Ferreira vai levar pro STF um pedido para condenar o Nicolas Ferreira pelo crime de perigo. Chega lá no STF, joga pra PGR. PGR vai fazer uma análise jurídica, não uma análise emocional. É possível imaginar que a intenção do Nicolas era... Eu sei que tá muito... Tem um filme que eu assisti durante a minha infância que chama De Volta para o Futuro. O cara tinha um relógio lá que parou exatamente naquele momento. Então ele calculou a hora certinha que ele ia passar com o DeLorean que viaja no tempo para receber a energia de um raio. E a partir da energia do raio ele viajar no tempo. O que o pessoal tá... A forçação de barra de tentar imaginar que seria possível processar o Nicolas Ferreira pelo crime de perigo é do mesmo tamanho. É a mesma coisa de imaginar que, olha, o cara sabe que vai cair um raio naquele local. Ele quer levar o pessoal para sofrer um acidente com o raio naquele local, porque ele vai ter um benefício a partir disso. Gente, o raio foi um ponto negativo para a caminhada do Nicolas. Ele não teve proveito positivo do raio. Então, qualquer teoria para tentar implicar juridicamente o Nicolas Ferreira no crime de perigo é uma teoria feita para ficar girando entre pessoas que não gostam dele, só para as pessoas ficarem iludidas. E aí tem uma forma de você imaginar agora o que você quer ouvir. Porque é o seguinte... Você pode, se você é da esquerda, você pode ficar compartilhando que o Nicolas vai preso por causa disso. Pode compartilhar isso, não tem problema, mas é importante que você saiba que não vai. Sabe por quê? Se você fica nessa ilusão de que isso vai fazer o Nicolas ser preso, por isso ele vai ficar inelegível, vai pra cadeia pro resto da vida, vai pra papuda. Na hora que acontecer da PGR arquivar o pedido, que provavelmente vai ser o Lindbergh que vai fazer, você vai ficar frustrado. Então... já pode fazer uma campanha, se você é da esquerda, quer fazer uma campanha pela prisão do Nicolas Ferreira, pode fazer uma campanha pela prisão dele, mas não se iluda, porque não é crime. Vocês estão entendendo? Não adianta se iludir e pensar, agora o Nicolas Ferreira vai ser caçado, agora o Nicolas Ferreira vai ser preso. Não adianta. Não adianta, gente. Não tem crime de perigo se não tem a intenção de colocar as pessoas em perigo. A intenção dele era caminhada. Tanto é que eu vou falar com vocês agora, eu estava falando como advogado, agora volto a falar como engenheiro. Quem é a pessoa que estava mais em perigo dentro daquela situação de tempestade? O Nicolas. Porque o raio, a tendência do raio é cair na parte mais alta. E o Nicolas estava fazendo no momento um pronunciamento em que ele estava na questão ali, na condição mais alta. É lógico que se tivesse do lado dele um assessor, alguma pessoa que tivesse qualquer conhecimento de engenharia elétrica, falaria com ele, olha, vamos orientar todo mundo a juntar os pés, ficar quietinho, ou até deitar no chão se for o caso, porque se tiver um caso do raio, né, obviamente... não vai acontecer, né, com os pés juntinhos não vai acontecer, a pessoa não vai ser eletrocutada pela tensão de passo, não encostar em nada que é metálico, porque pode receber uma indução, ou seja, poderia ter tido uma instrução. Mas a pessoa que mais estava exposta, de acordo com a teoria de como funciona a descarga atmosférica, é a pessoa que estava mais no alto, que era o próprio Nicolas. Então você vê que o cara não tinha nem noção do que estava acontecendo. O cara não tinha nem noção do que poderia acontecer. Aí você acha que vai dar para jogar nas costas dele a intenção de expor pessoas ao risco? A intenção de expor o público dele ao risco? A intenção de expor o eleitor dele ao risco? Não, gente. É forçação de barra. É exatamente por causa desse tipo de fake news... É por causa desse tipo de forçação de barra para falar mentira
que nós estamos indo para um momento em que a política brasileira, ela tá toda no não sei o que vai acontecer, toda no oba-oba. Aí quando tem uma decisão judicial, um lado bate palma, o outro lado contesta, mas ninguém quer saber o que realmente é juridicamente. Quando acontece um fenômeno, qualquer coisa, olha, agora vai preso, agora acabou, agora vai ficar inelegível, entendeu? Então nesse momento eu tô dizendo para vocês, juridicamente falando, não há possibilidade do Nicolas Ferreira responder, nem responder processo ele não vai. Ah, vai ter política? Claro, gente, faz parte. O movimento do cara foi um movimento gigantesco. É natural que os partidos opostos, como o PT, o PSOL, alguém de algum partido desse, protocole no STF. Eu posso protocolar no STF, o STF joga meu protocolo no lixo. Então é possível que um protocolo no STF aconteça no sentido de pedir a condenação dele por crime de perigo? Pode, inclusive tem processo. O pessoal da área jurídica compartilha para rir processo de gente processando Deus. Aí fala, o processo foi arquivado porque ninguém deu o endereço de Deus. É possível protocolar no STF um pedido de prisão do Nicolas por crime de perigo? Claro que é possível. Inclusive, o tempo de pena para o crime de perigo parece que é de 3 meses a 1 ano, um negócio assim. Alana, nós olhamos hoje mais cedo. É que nem dá prisão, mas já vão anunciar o Nicolas atrás das grades. Juridicamente, é possível imaginar que vai ter oferecimento de denúncia? Não, nem a PGR nem vai oferecer a denúncia, porque não teve crime. A PGR nem vai se movimentar para oferecer a denúncia, porque se não há dolo, não há crime. Se não há crime, não tem como a PGR fazer nada. Mas e a denúncia? Dá para acontecer? Dá. Dá para acontecer, dá para denunciar. Olha, podem acontecer todas as coisas, tá? Pode chegar no STF uma denúncia culpando o Nicolas Ferreira pelo raio que caiu. Pode ser pelo crime de perigo. E o outro lado também. Pode chegar uma denúncia na justiça falando que foi o Alexandre de Moraes que mandou o raio. Tudo isso é possível, mas a gente tem que analisar o que é viável, o que faz sentido. A direita pode abrir um processo contra o Alexandre de Moraes falando que o Alexandre de Moraes mandou o raio. A esquerda pode abrir um processo contra o Nicolas Ferreira falando que o Nicolas Ferreira expôs pessoas ao perigo. Tudo pode acontecer. Só que não tem viabilidade jurídica. Se não tem viabilidade jurídica, qual que é a obrigação da PGR? Olhar e falar, não tem viabilidade, é mais um ato político, é mais um ato de lacração para ganhar votos, joga fora. Daqui a pouco eu vou fazer uma live sobre isso no YouTube, eu já fiz no TikTok, agora aqui no Instagram. Daqui a pouco eu estou lá no YouTube. Se você não conhece meu trabalho ainda, conheça meu trabalho, inscreva-se. Eu estou nessa como comentarista político há mais de 8 anos. E se você ainda não conhece o meu trabalho, eu peço para você que conheça meu trabalho, inscreva-se, compartilhe com os amigos, convide pessoas. Até mais, pessoal. Muito obrigado por assistir.